Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar então o que eu esperava da questão 1 dessa última prova que a gente fez. Uma questão um pouco polêmica, né? Acho que muitas pessoas não entenderam o que eu queria com essa questão. Olha só, o enunciado é o seguinte: escreva o que você sabe sobre derivadas de funções reais. Para você escrever o que você sabe. O que você não escrever, eu vou entender que você não sabe isso. Então, olha só, 4 coisas que eu marquei que eu falei em sala de aula e que eu acho que eu deixei claro que eu queria nessa questão. A pergunta não é o que é derivada. Então teve muita gente que pegou e falou assim, o que eu sei sobre derivada? Colocou a definição de derivada. Não é isso que eu queria. Eu disse que era para você escrever o que você queria que o professor soubesse que você sabe. Essa era aquela questão para você me impressionar, para você mostrar o que você sabe sobre derivada. Ó, professor, eu sei isso daqui, aquilo lá, entendeu? Essas questões, tipo assim, derive essa função, aquela, eu não coloquei. Eu coloquei essa função para você derivar as funções que você quisesse e mostrar para mim todos os tipos de derivada que você sabia fazer. Então, olha só, de novo aí o item 4 eu vou ler o que eu queria, ó. Eu pedi para escrever o que você sabe. Logo, o que você não escreveu é porque não sabe. Pois se soubesse, teria escrito, já que foi isso que eu pedi para fazer, ok? Então, o enunciado estava: escreva o que você sabe sobre derivada. Então, não era uma questão assim, eu vou acertar ou vou errar, vou colocar tudo, nada, não. A avaliação dessa questão é: quanto mais você mostrar que sabe, maior é a sua nota. Tá certo? Beleza. O que eu esperava dessa questão? Então, marquei aqui 20 tópicos que eu acho que seria essencial numa resposta 100% correta. Então, olha só, primeira coisa, fazer uma breve introdução, então citando algumas aplicações e uma motivação para o estudo de derivada, visto que ela é uma taxa de variação instantânea. Também queria que fizesse uma definição formal, uma interpretação geométrica da derivada num ponto, citando o exemplo de alguma função determinando uma reta tangente, coisa desse tipo. Também citar importante aplicação na física, vendo a derivada como velocidade ou aceleração, né? A aceleração também é uma derivada. Também fazer comentários sobre a relação entre função diferenciável e função contínua. Porque a gente viu que se a função é diferenciável, então ela é contínua. Mas isso não significa que se ela for contínua, ela vai ser diferenciável. Por exemplo, a função f de x igual a módulo de x, ela é contínua em x igual a zero. Só que em x igual a zero ela não é diferenciável, porque forma um bico. Então, o próximo tópico já fala também. Eu queria que vocês comentassem sobre quando uma derivada não existe, né? Então, comentar lá sobre situações de bico, de cúspide, de tangente vertical, descontinuidade da função, situações que vão fazer com que a derivada não exista. Então, por quê? Você definiu formalmente ali no segundo tópico a derivada como um limite. Então, situações em que aquele limite pode não existir. Quando os limites laterais são diferentes, por exemplo, quando o limite explode para mais ou para menos infinito. Então, analisando aquela definição formal, você teria então algumas situações em que a derivada não existe. Você teria que comentar esse tipo de coisa. Também podia citar as regras de derivação. Tá, teve a maioria das pessoas falou assim, a derivada é isso, definiu, as regras são essas. Beleza. Só que para mim o mais importante é você saber usar essas regras. Teve um monte de gente que citou todas as regras de derivação, mas nas próximas questões da prova não conseguiu fazer, mesmo conhecendo todas as regras. Não conseguiu utilizar as regras. Derivou de forma errada algumas coisas. Então, eu gostaria que você fizesse o seguinte: usasse as regras para derivar vários tipos de funções. Então, por exemplo,
Como derivar uma função polinomial? Aí se dá o exemplo de uma função polinomial, ressaltando que para você derivar uma função polinomial, você usa ali 4 regras, que a derivada de uma constante é zero, que a derivada da potência, você vai usar a regra do tombo, que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, com as 4 primeiras regras que a gente viu em sala de aula, você consegue derivar qualquer função polinomial. Aí você derivava uma, dava um exemplo, citando as regras. Ah, como que eu vou derivar uma função do tipo racional? Polinômio sobre polinômio. Aí você coloca um exemplo, deriva e ressalta o uso da regra do quociente. Como que eu vou derivar x elevado a n quando n é negativo? Regra do quociente, dá um exemplinho. Por exemplo, vou derivar x elevado a menos 1. Faz a derivada de x a menos 1 ou x a menos 2. Como derivar uma função exponencial? Então, coloca a regra da derivada de uma função exponencial. Em seguida, já usa como derivar uma função exponencial vezes um polinômio, uma função exponencial sobre um polinômio, que aí você vai utilizar regra do produto, regra do quociente, junto com funções polinomiais, exponenciais, você vai estar usando as regras, derivando tipos diferentes de função. Então você tem que mostrar várias situações. Então você já mostrou polinomial, racional, exponencial, exponencial por polinomial, exponencial sobre polinomial e assim por diante. Comentar também que com a definição de derivada através de limite e também do limite fundamental, é possível estabelecer as derivadas das funções seno e cosseno. Você cita quais são essas derivadas. E um comentário interessante seria dizer que todas as outras funções trigonométricas você consegue através dessas duas derivadas. A derivada de todas as funções trigonométricas você consegue a partir da derivada dessas duas funções, utilizando a regra do quociente. E aí citar exemplo, novamente juntando as funções através de operações algébricas, né? Uma exponencial mais uma trigonométrica vezes uma polinomial, uma trigonométrica sobre uma exponencial, uma trigonométrica vezes um polinômio. Daí uns 3, 4 exemplos já juntando todos esses tipos de função. Mas sempre observando que o argumento ali era simplesmente a variável x. E agora você introduz a regra da cadeia, falando que com a regra da cadeia você aumenta em muito o seu poder de derivação, porque agora você consegue fazer derivada de funções compostas. E aí você dá ali alguns exemplos, por exemplo, como que eu vou derivar seno de x ao quadrado, quando o argumento do seno é o x ao quadrado. Aí você vai, deriva utilizando a regra da cadeia, cita a regra da cadeia e utiliza ela. Falar também sobre derivação implícita, sua importância e dar exemplos. Então, um exemplo interessante seria você falar a derivada de uma função potência cuja essa potência é um número racional. Por exemplo, como que eu vou derivar a raiz de x, que é x elevado a meio? Você pode utilizar a derivação implícita. Eleva os dois lados ao quadrado, deriva implicitamente utilizando a regra da cadeia, isola o y', você vai conseguir então uma regra para se derivar a função elevada a uma potência racional, como a gente tinha feito. Interessante isso daqui. Também poderia falar sobre a derivada de funções inversas, né? Apresentar ali a regra de derivação de funções inversas e funções inversas importantes que você consegue a derivada através da função principal, por exemplo, ln você consegue através da exponencial, o arco seno através da função seno, o arco secante através da derivada da secante, arco tangente através da derivada da tangente, sempre aplicando a função principal dos dois lados, derivando implicitamente, e aí você vai conseguir obter então essas funções inversas aí. Comentar também que agora que você sabe derivar a função ln de x, você é capaz então de, utilizando as propriedades do ln e a derivação implícita, você é capaz de mostrar essa regra aí, ó. X elevado a n, a derivada disso
É n vezes x elevado a n menos 1 para qualquer n real agora. Então é interessante. Para finalizar, tem duas coisas muito importantes aqui, ó. Uma estratégia para se derivar funções do tipo função elevada a função, quando nenhuma das funções é constante. Então, se fosse um número elevado a uma função, você saberia. Se fosse uma função elevada a um número, você saberia, através das regras anteriores. E função elevada a função? Tem uma estratégia para fazer isso. Então, você tem que passar por uma derivação implícita aí. Você tem que aplicar o ln dos dois lados, fazer a derivada logarítmica, né? Aplica o ln dos dois lados, deriva e isola a derivada. Então, é uma estratégia para resolver isso. Aí dá um exemplo. Vamos derivar x elevado à raiz de x. Deriva. E por fim, estabelecer então a derivada na forma paramétrica e a sua utilidade. Então, mostrando assim, que algumas curvas do plano não são funções, assim como você utilizou lá para as derivadas implícitas. Você pode ter curvas no plano que não são funções, mas que cada coordenada é uma função num parâmetro. E aí você consegue determinar a taxa de variação de y com relação a x, sabendo como que x e y varia de acordo com t, utilizando então a forma paramétrica da derivada, tá certo? Então a gente até fez um exemplo desse na prova. Então você poderia citar aí a importância desse resultado e um exemplo. E era isso, gente. Aqui a gente falou de todos os tipos: função inversa, logarítmica, trigonométrica, falou sobre forma paramétrica, sobre derivação implícita, derivou função racional, polinomial, potência, juntou tudo, regra da cadeia. Era isso que eu esperava. Não era simplesmente a lista de regras de derivação. Era falar assim: olha só, professor, eu sei utilizar todas as regras de derivação. Em cada situação eu utilizo a regra apropriada. Eu sei derivar isso, isso, aquilo e aquilo outro. Era isso que eu esperava dessa questão. E no início eu tentei deixar claro. Eu falei assim: pessoal, escrevam nessa questão o que você quer que eu saiba que você sabe. Nessa questão era para você mostrar tudo o que você sabe de derivada. A princípio era a questão que eu ia colocar valendo mais nota. Para quem fez a prova na sexta-feira, essa questão valia 4 pontos. Para quem fez a prova no sábado, valia 3 pontos. E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei se vocês fizeram desse jeito. Pelo que eu vi ali, a maioria não... Eu não corrigi essa questão ainda, mas pelo que eu vi, muita gente não citou esse tanto de coisas. A gente vai precisar conversar isso daí. Bom, mas por enquanto é isso. Era isso que eu esperava dessa questão. Não corrigi ainda essa questão. Espero que eu não fique triste ao corrigir a prova de vocês. Tá certo? Bom, assim que eu terminar então as outras questões, eu faço o gabarito delas também. Tá certo? É isso aí. Bom descanso para todo mundo. Até mais.